Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Bia Responde, que é uma série de vídeos onde eu respondo perguntas de vocês, mulheres, que estão num relacionamento e esse relacionamento ele tá desgastado, você sente que o seu namorado, que o seu marido, ele tá estranho, ele tá distante, que não é mais a mesma coisa e que querem resgatar esse amor nesse relacionamento. Eu sou Beatriz Dantas e o nosso tema de hoje é: ele disse que não me ama mais. O que fazer agora? Então, vamos começar o nosso episódio de hoje já explicando o que é o amor, né? Esse episódio de como, do que fazer quando ele diz que não ama mais. Vamos começar entendendo o que é de fato o amor, o que é o verdadeiro amor. Por quê? Eu vejo que a gente tem muito essa dificuldade, eu também tinha muito essa dificuldade de não saber o que era o amor, de achar que o amor era algo que não era muito concreto, muito palpável, sabe? E quando a gente fala em amor, a primeira coisa que a gente pensa, né, é que o amor é um sentimento, que o amor tem a ver com as nossas emoções. E isso tá errado. O que é o amor? O amor não é o que você sente, o amor não é as suas emoções, o amor não é aquela montanha russa, né? Aquele frio na barriga. O amor é simplesmente uma escolha, uma decisão. Porque a paixão é o que está mais ligada com essas emoções, né? Com aquela montanha russa, né? O amor não, o amor é algo mais sereno, mais tranquilo. Colocar o nosso amor, né, alicerçado nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui. É como construir uma casa na areia, né? A gente constrói a casa na areia, quando vem as tempestades, a casa não aguenta e ela desmorona. Mas, se fizer ao contrário, se você construir o seu amor, o seu verdadeiro amor nas suas decisões, nas suas escolhas, né? Tirar isso dos seus sentimentos, das suas emoções, de como está dependendo, né? De como depende o seu humor, é como se você construísse uma casa na rocha, que aí depois vem as tempestades e a casa ela aguenta firme, ela segue ali inteirinha, de pé. E quando eu falo, gente, que o amor ele é sobre decisão, é sobre decisão mesmo, é sobre escolha, é sobre renúncia, é sobre a gente sair da zona de conforto. Nem sempre é algo que a gente gostaria de fazer, é algo que a gente se sente confortável de fazer, né? Porque se o amor, por exemplo, se a gente colocar o nosso amor, né? Se a gente entender o amor como um sentimento, como uma emoção, ele vai variar muito. Vai ter dia que eu não vou te amar, vai ter outro dia que eu vou te amar muito, depois eu vou te amar pouco. Porque as pessoas que acatam o amor como se fosse só um sentimento, elas acabam olhando só pra si, só em satisfazer as suas emoções, né? Só atender as suas emoções, os seus sentimentos, e elas acabam fazendo o quê? Elas acabam traindo, elas acabam falando que amam, né? Ai, eu te amo, meu amor, mas por trás fala mal, ou então não sabe de fato colocar o amor como uma escolha, como uma decisão. Você prefere que seu marido ele fale que te ame desde a hora que acorda até a hora que vai dormir e te traia? Ou que ele não fale, mas que ele te trate bem, que ele seja carinhoso com você, que ele seja atencioso com você? A gente estima muito mais o que é na prática, sabe? O que é verdadeiro. Se a gente ouve a pessoa dizer, eu te amo, e as atitudes, os comportamentos dela não condizem com o que ela diz, a gente sente uma falta, a gente sente como que aquilo não fosse verdadeiro. Então a gente precisa esquecer, desvincular o amor do sentimento, o amor da emoção. Porque se eu só te amo, se eu tô bem, né? Se o meu amor ele depende das minhas emoções, ele depende do meu estado de humor, esse amor é um amor fraco e falso. Agora, se você coloca o seu amor independente das coisas, esse é o verdadeiro amor. É a gente escolher ser fiel, é a gente escolher estar ali do lado, escolher ajudar, escolher ser paciente, mesmo quando nós estamos irritadas com esse homem, com, enfim, outras pessoas, sabe? O amor é muito mais sobre renúncia, sobre escolha, do que sobre o que eu tô sentindo. Porque se a gente só faz as coisas, se a gente só ama com aquilo que a gente sente, a gente vira escravo, né? De estar bem, de se sentir bem para poder amar.
as pessoas, para poder amar o seu marido, o seu namorado. Então, partindo do ponto que o amor é uma escolha, o amor é uma decisão, eu decido amar, eu escolho ser fiel, eu escolho ter empatia com o meu marido, eu escolho ter paciência com o meu namorado, eu escolho ouvi-lo, sabe? Entendendo isso, partindo desse ponto, a gente conclui que o amor não acaba. Na verdade, o que pode acabar é a sua decisão, né? Você pode decidir que não vai mais amar essa pessoa. Então você só para de amar quando você decide que não quer mais amar a outra pessoa. Então, o que a gente pode concluir aqui é que talvez o seu marido, o seu namorado, ele tenha te falado isso, ele tenha te falado que ele não te ama mais, mas na verdade é que ele não está mais disposto a praticar esse amor, sabe? E nesse momento a gente precisa fazer a coisa certa para que ele sinta novamente, ele decida novamente praticar esse amor e demonstrar amor para você. E isso é muito importante para você, mulher, namorada, esposa, entender isso, porque entender isso vai determinar se você vai conseguir resgatar o amor nesse relacionamento ou não. Por quê? Você tem duas escolhas. A primeira escolha é acreditar no que ele diz. Então você vai se lamentar, você vai chorar, você vai se desesperar. Você vai procurar aí um monte de coisa na internet para ver como resgatar o amor. Então, essa é a sua primeira escolha. E você vai ficar estagnada, né? Você não vai conseguir resolver esse problema. Pode ser até que você fique igual uma barata tonta, tentando várias coisas e nada adianta. E a segunda escolha que você pode fazer é de fato entender que o amor não é sobre sentimento e buscar estratégias que realmente funcionam para conseguir fazer com que o seu homem, o seu namorado, o seu marido, ele volte a te amar. E tem que ser da forma certa, viu, gente? Se você entender isso, você consegue transformar o seu parceiro, que era um cara que dizia que não te ama mais, que não te dava atenção, que te trocava por qualquer coisa, às vezes que te trocava por outras mulheres, né? Um cara que preferia ficar no futebol do que ficar com você, ficar com os amigos do que ficar com você, nunca arrumava tempo pra você, e um cara que é totalmente atencioso, que é carinhoso, que é presente, que te trata bem e te faz questão de fazer você saber que você é amada, que você é admirada. Em apenas questão de tempo, viu? Isso é de fato uma questão de tempo, não tem como não dá certo. Se você souber a forma certa de fazer, não tem como não dar certo, não funcionar. É só uma questão de tempo pra funcionar. E aí talvez pode ser que esse papo de amor, de fazer ele te amar novamente, pode ser que esteja um pouco confuso pra você. Eu sei porque pra mim, no início, quando eu comecei a estudar sobre isso, quando eu entendi isso na prática, né, quando eu apliquei no meu relacionamento, eu também fiquei muito confusa. E isso é totalmente normal, porque isso é novo pra gente, né? Isso é novo pra você. Então, o importante aqui é você entender que o amor não é sobre sentir, o amor não é sobre as suas emoções, o amor não pode depender disso. Você precisa decidir amar. Ainda mais agora, nesse momento em que o seu casamento, em que o seu namoro está em crise, né? Talvez esteja aí por um fio, talvez vocês estejam aí nas últimas, você precisa fazer essa decisão. E quando você aplica isso no seu relacionamento, o seu namorado, o seu marido, ele também vai decidir amar você. E eu vou te explicar por que que isso funciona. Agora eu quero muito que você preste atenção aqui em mim, porque eu vou falar uma coisa que é muito importante, que vai fazer essa ideia entrar aí na sua cabeça, tá? Cada ser humano tem como se fosse um tanque de gasolina, sabe? Aquele tanque lá do carro que você vai no posto de gasolina, enche para você conseguir andar. Cada ser humano tem como se fosse isso mesmo, um tanque de gasolina. Se o tanque tá cheio, o carro anda, né? Mas se o tanque tá vazio, o carro não anda. E esse tanque, ele é o tanque do amor de cada pessoa. Então, cada pessoa tem um tanque do amor e todo tanque do amor, ele precisa ser cheio. Ele precisa estar cheio. Senão, o carro para de andar. Então, cada um de nós temos a necessidade de nos sentirmos amados, de nos sentirmos importantes, de nos sentirmos apreciados, admirados, parte de um grupo, parte de uma comunidade. Se o nosso tanque do amor, ele tá cheio, nós estamos mais felizes. Mas se o nosso tanque do amor, ele está vazio,
a gente tende a ter a necessidade de buscar encher esse tanque em outro lugar. Então, se a gente pensar pelo lado do seu parceiro, a gente pode entender até melhor. Se o tanque do amor do seu parceiro, do seu namorado, do seu marido, ele tá cheio, ele vai se sentir mais feliz. Agora, se o tanque dele tá vazio, ele vai tender a sentir a necessidade, porque é uma necessidade de todos nós, de nos sentirmos amados. Então ele vai tender a ter a necessidade de buscar encher esse tanque do amor em outro lugar. Então, resumindo, o que determina o quanto de amor que o seu parceiro vai dar para você é o quanto o tanque dele estiver cheio. E aí, entendendo isso, já fica mais fácil de você compreender por que eu digo que você não pode acreditar quando ele fala que não te ama mais, que o amor acabou, que ele tá confuso, que ele não sabe o que ele quer, que ele não sabe mais o que ele sente por você. Você não deve acreditar nisso, porque o que pode acontecer se você se agarrar nisso, né? O que acontece quando você se agarra, quando você acredita nisso que seu marido, que seu namorado fala? Ou então até a sensação, né, de que ele não te ama mais. Quando você se agarra nisso, o que acontece? O que pode acontecer? Você vai deixando a situação ficar cada vez pior. Ele vai se afastando de você cada vez mais, ele vai acreditando no que ele mesmo pensa, no que ele mesmo sente, né, nessa coisa de não te amar mais, nessa coisa de estar confuso. Ele vai se afundando nessa ideia, como se ele estivesse amadurecendo a ideia, e cada vez mais ele vai acreditando nisso. E cada dia mais que você deixa o seu relacionamento passar frio, com briga, ele distante, mais fácil vai ser para ele acreditar que ele pode buscar suprir essas necessidades em outro lugar. É como se você deixasse mesmo a porta aberta para ele passar e ir embora. Você está deixando ali, você está deixando aquilo ali acontecer. Mas o melhor disso tudo é que você não precisa deixar isso acontecer. Você não precisa acreditar quando ele fala isso pra você. Você pode sim resgatar o amor nesse relacionamento. É só você aplicar o que funciona. E eu não falo isso baseado em nada, não, ou baseado na história que as pessoas contam pra mim, né, em superstição. Não, gente. Eu falo isso baseada na minha história, baseada na minha experiência. Teve um momento, teve uma fase do meu relacionamento que o meu relacionamento estava tão desgastado, né, por brigas, por crise de ciúme, por insegurança, por afastamento, que eu senti, né, tive a percepção de que o Fernando ele estava cada vez menos me amando e cada vez mais se afastando. Se eu tivesse me agarrado a essa sensação de desamor, de desamparo, de solidão, se eu tivesse colocado na minha cabeça e acreditado que realmente aquele ali era o fim, que ele não sentia mais nada por mim, hoje a probabilidade é que a gente estaria na pior. Ou a gente estaria na pior, ou a gente não estaria nem mais juntos. A gente teria terminado e estaria aí cada um seguindo a sua vida, sendo que na verdade eu tinha a possibilidade de transformar esse relacionamento. E tem uma coisa que talvez você esteja pensando aí. E eu acho que é até um senso comum. Se você chegar pra sua amiga e falar assim, ai amiga, o Joãozinho disse que não me ama mais. Ou então o Joãozinho disse que não sabe o que sente por mim, tá meio confuso, né? A probabilidade, assim, eu tenho certeza absoluta que a sua amiga, ela vai falar assim, larga ele, você não merece isso. Você não tem que ficar se humilhando por amor de ninguém. Você não tem que, se ele disse que não te ama, você tem que ir embora, você tem que dar o seu valor, né? Você não é qualquer uma. E isso faz muito sentido, porque realmente você não é qualquer uma, você tem que se dar o seu valor, você tem que se amar. Faz todo sentido. Mas faz sentido quando a gente pensa, quando a gente tem um pensamento muito limitado, quando a gente não consegue ir além. E por que a gente tem esse pensamento que é limitado? Porque a gente, na verdade, a gente quer se preservar. A gente não quer se gastar, a gente não quer ter que manchar a nossa imagem, sabe? E eu não estou querendo dizer aqui pra você que você tem que se humilhar, que você tem que ajoelhar e pedir pra esse homem ele voltar pra casa, ou pedir pra ele, por favor, não sei o que, me dá mais uma chance, vamos recomeçar. Não é disso que eu tô falando, gente. Você consegue
resgatar o amor com uma estratégia muito mais eficiente, com uma estratégia que não vai te humilhar, que não vai fazer você se rebaixar. O que a gente precisa entender aqui é que muitas coisas, e a maioria das coisas, né, que a gente quer conquistar na vida, elas vão vir com o nosso esforço, com a gente dando o nosso melhor. E dar o melhor e ter esforço não significa se humilhar, não significa implorar por amor, por migalha, por atenção desse namorado, desse marido. Não. Agora, dar o seu melhor é buscar estratégias, buscar formas que funcionam inteligentes para que você possa ter o resultado que você tanto quer no seu relacionamento. Muitas coisas na vida, quase tudo, né, gente? A gente precisa, se a gente quiser conquistar, a gente precisa nos esforçar. Então, se você quer passar por uma faculdade pública, você precisa estudar e fazer a prova e dar o seu melhor, né? Talvez você vai dormir menos, talvez você não vai mais sair aos finais de semana, talvez você vai ficar um pouco mais dentro do seu quarto, dentro da sua casa, estudando. Se você quer muito virar um atleta, você vai ter que se esforçar e dar o seu melhor para isso. Você vai ter que treinar todos os dias, você vai ter que abrir mão de muitas coisas para conseguir chegar no seu objetivo. Então, com o relacionamento, não é diferente. Se você quer resgatar o amor no seu relacionamento, você precisa dar o seu melhor. Você precisa buscar estratégias inteligentes que funcionem para que você consiga chegar no seu objetivo. E isso não é se humilhar. Nesse momento, você não está se humilhando, você não está se rebaixando, você não está perdendo o seu valor. De forma alguma. Na verdade, você está sendo inteligente para virar esse jogo. O que, por sinal, a maioria das mulheres não conseguem. Elas terminam, elas desistem, elas divorciam, elas vão entrar em outro relacionamento, elas ficam pulando de relacionamento em relacionamento, de homem em homem, porque elas não conseguem ir além desse pensamento limitador. Todas elas pensam a mesma coisa. A gente não consegue se esforçar, a gente não consegue dar o nosso melhor. A gente desiste. E é por isso que a maioria não consegue. E eu quero ir mais fundo, né? Além disso, de você poder pensar que você não merece isso, que se ele disser que não te ama, você precisa ir embora, você tem que... não pode se humilhar, não pode se rebaixar, pode vir um outro pensamento, né? Porque é como se a gente tivesse dois extremos. O primeiro extremo é essa mulher que pensa que merece mais, né? Que tem esse pensamento, não, se ele disser isso eu vou embora, eu não mereço, eu não vou me rebaixar, eu não vou me humilhar, eu sou muito mais que isso. E a gente tem também o outro extremo, que é a mulher que ela fica se lamentando e colocando a culpa toda nela. Então, essa segunda mulher, ela acaba achando que o motivo pelo que seu marido fala que não te ama mais, seu namorado, está confuso, não sabe se te ama, tem a ver com você. Você começa a ter uma crença, um pensamento de que você não é boa o suficiente, de que você não foi boa o suficiente para segurar esse homem, para deixar ele feliz com você. Mas, na verdade, não é sobre a sua capacidade ou o quanto você é boa. Aqui, eu não quero que você deixe que as palavras dele ou as palavras de qualquer outra pessoa, elas meçam o seu valor. Só você pode medir o seu valor. Não transforme essa fala sobre você. Essa fala dele, dizer que não te ama mais, é sobre o relacionamento de vocês. É sobre as expectativas dele, é sobre as necessidades dele que talvez não foram atendidas, né? Não é sobre você, não é sobre a sua capacidade, não é sobre o quanto você é boa ou o quanto você não é boa. Quando ele diz isso, na verdade, quer dizer que há algo de errado no relacionamento de vocês que vocês dois precisam se atentar. Então, por favor, não meça o seu valor com as palavras dos outros. Não meça o seu valor com as palavras do seu namorado, do seu marido. Você tem valor, você é única, você é importante. Mas, para você, só você pode enxergar esse valor em você. Só você pode olhar para dentro de você e perceber que você é uma mulher que tem valor. E também aqui, não é hora de você se culpar, sabe? Não é hora de você dizer, ele foi embora ou ele não me ama mais porque... eu não me atentei para isso, porque eu poderia ter agido diferente, porque eu falei aquilo ali, ou porque eu fiz determinada coisa. Não, esse não é o momento de buscar justificativas, de buscar um culpado, né? De se martirizar, de se culpar, de se lamentar. Não.
esse é o momento de buscar a solução, de ver o que a gente fez de errado, porque não é porque a gente tem valor, porque não é porque a gente nós somos únicas, nós somos necessárias, que nós somos perfeitas, que nós não erramos. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Nós somos mulheres que temos valor, nós somos mulheres que somos capazes, que somos boas o suficiente, mas a gente erra, mas a gente falha. E a gente precisa olhar para isso dentro do nosso relacionamento, se a gente quer ter um relacionamento transformado. Não dá pra vendar os olhos, tá, gente? E dizer que eu não erro, eu não tenho culpa de nada, eu sou perfeita. Não dá pra ser assim. A gente precisa ser humilde, a gente precisa ser maduras, né? E enxergar que a gente erra. Nós somos seres humanos, nós não somos a Mulher Maravilha e a gente vai errar e aprender com os nossos próprios erros. E agora, chegando na reta final do nosso episódio de hoje, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Eu vejo que a gente erra muito quando a gente ouve isso, né, de que o homem fala que não ama mais, ou quando ele fala que, ai, tô confuso, não sei o que eu sinto por você, ou, ai, eu preciso de um tempo, preciso de um espaço pra pensar. Quando a gente ouve isso, a gente fica meio desesperada, né, a gente fica assim, gente, mas o que isso tá acontecendo? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Sabe? E aí o que a gente faz? A gente tenta agradar o homem, o namorado, o marido, de todas as formas possíveis. Então a gente vai mover mundos e fundos para que esse homem ele esteja feliz nesse relacionamento, para que ele ame a gente, para que a gente faz de tudo para buscar uma aceitação dessa pessoa. E isso não funciona, porque ninguém gosta de gente que é baba-ovo, de gente que é puxa-saco. Eu vou falar aqui pra vocês o português, pra gente conseguir entender, sabe? Ninguém gosta de uma pessoa que fica ali o tempo inteiro tentando agradar e tentando fazer tudo. Chega a ser chato, né? Chega a ser... Às vezes até irrita um pouco, né? Então, não seja esse tipo de mulher, sabe? Eu sei que quando a gente fica desesperada, quando a gente fica com medo desse homem ir embora, largar a gente e o nosso relacionamento acabar, a gente acaba... tentando buscar soluções, né? A gente acaba tentando resolver isso. O problema é que a gente fica igual uma barata tonta. Aí a gente tenta fazer de tudo. A gente faz a melhor comida, a gente coloca a melhor roupa, a gente fala as melhores coisas, a gente quer arrasar na cama. Mas na verdade é que o seu marido, o seu namorado, ele pode ver isso como um puxa-saco, sabe? Como, ai, que saco, essa mulher não tem outra coisa pra fazer, vai ficar aqui babando meu ovo o tempo inteiro, o dia inteiro. Ela não tem a própria vida, ela não tem nada pra fazer, sabe? Pode ser que ele pense assim. Então, por isso que essa estratégia de fazer tudo, ai, vou lá procurar no YouTube como fazer ele me amar de novo. Ai, bota uma lingerie, compra uma lingerie de renda, fica cheirosa, vai pra cama com ele. Aí você briga o dia inteiro e no final da noite você vai pra cama com ele, você bota uma lingerie, o cara fica confuso, ele não sabe se você é a mulher que briga o dia inteiro com ele, ou se você parece que encarnou ali um espírito, uma coisa diferente, sabe? Essa estratégia não funciona. Essa estratégia não funciona. Tentar agradar ele de todas as formas, para que ele te aceite de novo, para que ele te ame de novo, né? E ficar ali o tempo inteiro no pé dele, isso só causa o efeito contrário. Ele vai querer se afastar cada vez mais. Então, o que na verdade a gente tem que fazer, né? Qual seria a melhor coisa pra gente fazer nesses momentos que a gente quer resolver isso, a gente quer que o homem ele olhe pra gente de novo, que ele ame a gente de novo, né? O que a gente tem que fazer então? Não ficar igual uma barata tonta, porque isso não funciona, mas qual é a forma certa de fazer, de virar esse jogo? A forma que funciona é o quê? Dar pra você receber. Ai, Bia, como assim? Não entendi. Vamos lá. A maioria de nós, e aqui eu falo tanto mulheres quanto homens, a gente fica esperando receber pra dar. Então a gente espera que a pessoa, né, ela seja carinhosa com a gente pra gente ser carinhosa com ela. Às vezes a gente espera que a pessoa dê bom dia pra gente pra que a gente devolva o bom dia delas. Na maioria das vezes a gente age dessa forma. Porque é como se a gente medisse o quanto que aquela pessoa ela merece a nossa atenção, o nosso amor, o nosso carinho. Então eu só dou se a pessoa me der de volta. E também junta o medo de não receber em troca, né? De eu dar e não receber nada em troca. Então a gente tem esses dois pontos e geralmente essas duas coisas elas travam a gente e fazem com que a gente fique
estática esperando receber para depois a gente dar. Mas o que a gente tem que pegar aqui, o pulo do gato, é que a gente precisa fazer ao contrário. Nós precisamos agir primeiro, nós precisamos dar o primeiro passo. Porque quando uma pessoa ela dá o primeiro passo, fica mais fácil, né? Quando a pessoa ela te dá bom dia, você retribui. Quando a pessoa te dá um abraço, talvez você vai tender a ser mais carinhosa com ela e querer dar um abraço nela de novo outro dia. Quando a pessoa te dá um presente, você vai querer talvez devolver, retribuir, dar um presente para ela de novo. Então, é assim que acontece também no nosso relacionamento. Quando você dá primeiro, é mais fácil para você receber, para a pessoa ela devolver para você. E aqui eu quero que vocês se atentem a um ponto muito importante, que é a parte mais importante do nosso episódio de hoje. Não é dar qualquer coisa, não é dar de qualquer jeito. Isso também não funciona. Foi o que eu falei, não é ficar como uma barata tonta e tentar de tudo, tentar todas as coisas para ver se funciona. Não, são coisas específicas, são pontos específicos que você precisa fazer para que ele volte a olhar para você. A gente precisa dar o certo, você precisa ser assertiva quanto a isso, não temos mais tempo a perder, a gente precisa fazer isso funcionar. Então o que você vai fazer a partir de agora? Você já entendeu que o seu marido, o seu namorado, ele tem um tanque do amor que precisa ser cheio. Então, o que você precisa pensar agora, o que você precisa fazer agora, é buscar descobrir de qual maneira você tem que encher o tanque dele, do amor. Como assim? Gente, existem várias formas que a gente pode demonstrar amor. E existem várias formas que as pessoas, elas se sentem amadas. Então, o seu marido, o seu namorado, ele pode se sentir amado de várias formas. Ele pode se sentir amado de uma forma muito diferente da forma com que você se sente amada. Por quê? É como se você gostasse muito de chocolate. Nossa, eu amo chocolate, eu como chocolate todos os dias. Eu amo que me deem chocolate. E aí, quando alguém te dá um chocolate, você fica muito feliz. E aí, quando você pensa assim, vou dar um presente pra tal pessoa, já sei, vou comprar um chocolate. Porque você ama muito chocolate, então o chocolate é perfeito, né? Ninguém não pode gostar de chocolate. Então, quando você dá o chocolate pra outra pessoa, talvez a pessoa ela fique assim, ai, obrigada, meio sem graça, sabe? Não sabe como reagir. Porque a pessoa não gosta de chocolate como você gosta, né? As intensidades são diferentes. Para ela, talvez faria mais sentido ganhar, sei lá, um picolé, sendo bem básica aqui, tá, gente? Talvez para ela faria ela mais feliz ganhar outra coisa de presente e não um chocolate. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que a forma com que você se sente amada, com que você se sente importante, apreciada, pode não ser a mesma forma com que o seu marido, o seu namorado, ele sinta isso. E a probabilidade é que seja de fato muito diferente. Eu lembro que na fase em que meu relacionamento ele estava desgastado, eu tentava fazer com que o meu marido ele se sentisse amada da forma que eu queria. Então eu ficava ali o tempo inteiro querendo abraçar, querendo beijar, querendo ter aquele contato. Só que isso fez o efeito contrário, só fez ele sentir mais vontade de ficar longe, de se afastar, de ter um alívio, porque era sufocante para ele. Então, eu só consegui virar essa chave quando eu percebi que não estava funcionando e eu busquei maneiras de entender como que eu podia virar esse jogo, qual era a forma que ele ia se sentir amado nesse relacionamento. O grande problema é que a gente quer dar amor da mesma forma que a gente quer receber. E isso não funciona. Então a gente precisa se atentar a isso, se atentar que as pessoas, elas recebem amor, elas enxergam o amor de forma diferente. Então a gente precisa entender que as pessoas, elas são diferentes, elas enxergam o amor de forma diferente. E não tem nada de errado nisso. A gente consegue resgatar o amor quando a gente entende isso, quando a gente percebe que então é assim que ele se sente amado, então eu tenho que fazer isso e não o que eu quero fazer, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que esse vídeo, esse episódio, ele ajude vocês no relacionamento de vocês. Ele ajude a começar, a trilhar aí esse caminho de resgatar o amor no seu relacionamento. É claro que
Nesse tempo que a gente tem aqui em um vídeo, a gente não consegue falar sobre tudo isso. Tem muita coisa pra gente aprofundar sobre esse assunto, mas aqui, infelizmente, é muito curto o tempo, né? Mas esse vídeo, ele te ajuda a dar os primeiros passos para conseguir virar esse jogo e resgatar esse amor, tá bom? Você pode colocar aqui embaixo a sua pergunta, o que você quer que a gente fale, qual tema que você quer, porque eu vou fazer questão de vir aqui e gravar um vídeo só pra a gente conversar sobre essa sua pergunta específica, tá bom? Então, um beijo e até o próximo Bia Responde!